O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde. Hoje, dia 26 de junho, segunda-feira, e você está assistindo o programa PM e a Comunidade. Dia também de inauguração da estação da CPTM, estação Quitaúna, aqui na região de Osasco. O nosso diretor-presidente da TV Osasco, Paulo Contin, acompanhou lá a vinda do governador, do secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione. Mais mobilidade, melhora a vida das pessoas e isso faz diferença no dia a dia, no cotidiano da cidade. Também um dia triste para a Polícia Militar. Perdemos o capitão Donato Giampaolo Giaquinto, da Corregedoria da Polícia Militar. Hoje, vindo para o trabalho, acabou sofrendo um acidente, uma colisão, ele que vinha com a sua moto, no cruzamento da Henry Ford na Moca. Ele colidiu lateralmente com um caminhão, não resistiu, deixa a esposa e uma criança, uma menina de 8 anos. Nosso sentimento à Corregedoria e o apoio irrestrito do Comando de Policiamento de Trânsito. E como o assunto é mobilidade, trouxemos hoje aqui para conversar e falar um pouco sobre a Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Ricardo de Paula, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF em São Paulo. Boa tarde, inspetor de Paula. Boa tarde, coronel. Boa tarde ao nosso público aí. Satisfação poder falar para todo esse público cativo da Polícia Militar, contar um pouquinho da nossa experiência também. Vamos, já que estávamos falando aqui também de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal, qual é a atribuição dela no estado de São Paulo? A principal atribuição da PRF no Brasil é a missão primordial nossa, salvar vidas nas rodovias federais. Então, a gente faz a nossa atribuição de polícia ostensiva, como a PM, aliás, a PRF guarda muita semelhança com a Polícia Militar. Embora sejamos uma polícia desmilitarizada, a gente é uma polícia ostensiva, uniformizada, e como tal, é garantir a segurança, prevenir os crimes e os acidentes nas rodovias, e aí quando eles acontecem também socorrer as pessoas, atender os acidentes, enfim, prestar aquele apoio no momento que a pessoa mais precisa. Ou seja, a preservação de vidas no trânsito é uma prioridade. Prioridade total, eu diria que é a principal nossa. E isto também é uma atribuição do Comando de Policiamento de Trânsito, preservar vidas no trânsito. Aliás, estamos na década mundial para a redução dos acidentes e vítimas no trânsito. Falando um pouco mais do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal também trabalha na questão das manifestações, não é isso? Exato. A gente tem um problema, né? Quando a gente fala de rodovia federal, a gente fala dos principais gargalos da produção nacional, enfim, tudo aquilo que circula pelas rodovias. E acaba que a interrupção de uma via desse gabarito, ela se torna um problema geral, às vezes nacional, porque você envolve vários estados. E a gente acaba enfrentando muitas manifestações nas rodovias federais e é atribuição da PRF, quando acontece uma interrupção desse tipo, atuar, né, diretamente e geralmente, eu acho que a gente vai falar bastante disso, em conjunto com as outras forças policiais, para desobstruir aquela via o quanto antes. É importante também, aqui na capital, em São Paulo, nós tivemos agora a liberação de um código de enquadramento para aquele que interrompe a via de circulação com a finalidade de promover algum encontro não autorizado, seja uma manifestação cultural não autorizada, uma manifestação, ainda que o pleito seja legítimo, interromper a via com a finalidade de manifestar-se é uma infração gravíssima, prevista no Código 253A, com multa de até R$6 mil. Isso também é possível fazer nas rodovias federais? Já existe. A gente já trabalha com essa codificação. Desde que o artigo foi alterado, a gente já adaptou o nosso sistema para também aceitar. Inclusive, houve manifestação, eu não vou conseguir me recordar agora, mas houve uma manifestação, acho que no começo do ano, em que isso já foi aplicado. Então, todos aqueles veículos que estavam sobre a via e eles estavam prejudicando o tráfego das pessoas, o direito de via das pessoas, foi aplicada essa penalidade, foi aplicada a autuação, né, que depois se transformou em penalidade, em cima dessas pessoas que estavam ali obstruindo o tráfego. E já que estamos falando do cotidiano da vida das pessoas, inspetor de Paula, quais são as principais infrações que os condutores cometem nas rodovias federais?
Hoje, até pela fiscalização eletrônica, que facilita e consegue flagrar mais o tipo de infração, é a velocidade. Nas rodovias federais hoje, a gente dá para dizer aí que 80% a 90% das infrações registradas são as infrações de excesso de velocidade. A principal é aquela infração até 20%, que é a mais comum. Às vezes é uma distração do motorista ali, passa um pouquinho da velocidade, então a gente tem um número bem elevado desse tipo de infração. E em segundo lugar, entre 20% e 50%, e em terceiro lugar, acima de 50%. Aí depois vem as outras infrações que o agente acaba tendo que registrar manualmente, então é lógico que você tem um índice bem menor do que a fiscalização eletrônica consegue capturar. Aí a gente pode falar do quê? Da falta do cinto ainda nas rodovias ou falamos de uso de celular? Acontece bastante. Eu diria que o uso de celular é a infração que vem em primeiro lugar, depois dessas de velocidade. E aí o cinto de segurança vem depois, né, dentre as mais comuns. A gente também flagra muita infração de respeito à conservação do veículo. Então, mau estado de conservação, veículo com luzes queimadas, todas aquelas infrações que podem dar causa a acidente. E no caso do cinto de segurança, aquelas que podem tornar mais grave um acidente. Um acidente poderia ser um acidente simples, sem vítimas, acaba tendo a sua gravidade aumentada por conta da falta de um equipamento obrigatório. Você que tem a dúvida, sugestões, perguntas para fazer para o inspetor De Paula, encaminha aqui para o nosso programa do PM à Comunidade. O WhatsApp é o 11 981 420 208. Eu vou repetir, 981 420 208. Inspetor, dentre a malha viária aqui, quais são as principais rodovias federais que circulam aqui no estado de São Paulo, principalmente chegando na capital? O estado de São Paulo, a gente sempre diz, é um estado rico, é um estado forte. Ele tem a sua maioria, a maior parte da malha rodoviária é uma malha estadual. Então, das federais aqui em São Paulo, a PRF, são rodovias federais, a PRF atua na Fernão Dias, na Regis Bittencourt, na Dutra, aí lá no noroeste do estado, na Transbrasiliana, e a gente tem também um trecho ali da Lorena Itajubá, ela sai ali do Vale do Paraíba, faz a ligação entre as duas cidades, e muita gente não sabe, mas aquela avenida que circula a Basílica de Aparecida, ela é uma rodovia federal também. É uma das menores BRs do Brasil, uma pequena avenida, mas ela foi transformada em rodovia federal, então também é atribuição da PRF, aquela avenida em volta da Basílica em Aparecida. Certo. A gente conversava um pouquinho antes de iniciarmos o programa e o inspetor estava falando de ações integradas. Como é que funciona o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, o seu efetivo e o trabalho integrado com outras forças, no caso aqui, como a Polícia Militar de São Paulo? Devido a gente ter uma malha rodoviária federal pequena, o efetivo proporcionalmente da PRF também é menor aqui em São Paulo, se a gente for comparar, por exemplo, com as outras forças. Então, a gente opera sempre e a gente conta muito com o apoio das outras forças. A Polícia Militar é um parceiro constante, como o senhor disse, a gente estava conversando agora e assim, é muito frequente atuar em conjunto com a Polícia Militar. A gente tem um discurso afinado, doutrinas muito semelhantes no trabalho. Então, sempre que há a necessidade de uma intervenção, a gente conta sempre com a Polícia Militar e vice-versa também, sempre que é necessário algum tipo de apoio por parte da PRF. Isso funciona bem e tem dado bons resultados. A gente tem conseguido números expressivos, principalmente quando a gente consegue colocar as forças trabalhando em conjunto, fazendo trabalho de inteligência, trocando informações. Isso melhorou muito de uns anos para cá e assim, os resultados são notáveis. Se as pessoas que tiverem interesse ou curiosidade de saber mais da Polícia Rodoviária Federal, como é que elas podem acessar? E outra pergunta, como é que faz para ingressar na Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal, primeiro, para quem tem interesse em saber mais, a gente tem o Facebook aqui em São Paulo, da Polícia Rodoviária Federal, que é PRF São Paulo. No Facebook a pessoa pode procurar pela página. Nós temos o site da Polícia Rodoviária Federal, que é www.prf.policiarodoviariafederal.gov.br. Então lá vai ter informação operacional, vai ter informação sobre operações que a gente faz e o ingresso se dá de maneira semelhante com a Polícia Militar, por concurso público. Então sempre que há disponibilidade de vagas, a gente, como Polícia Federal, quem autoriza é o Ministério, Ministério da Justiça, não? De Orçamento e Gestão, Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG.
Quando há essa autorização, o Ministério da Justiça organiza o concurso e aí são abertas e disponibilizadas as vagas. Hoje o acesso é por nível superior, então os candidatos precisam ter nível superior em qualquer área de formação, não é necessário uma área nem outra específica, inclusive os cursos de tecnologia eles são aceitos. Então, tem muitas mulheres na Polícia Rodoviária Federal? Felizmente sim, felizmente tem aumentado o número de mulheres. Eu mesmo trabalho lá em conjunto com a inspetora Fernanda, que está até com a gente aqui hoje. A gente tem muitas mulheres, inclusive em cargos de chefia, em cargos-chave, porque é natural. Se a gente tem metade da população para cada lado, não tem por que a polícia ter mais um ou mais o outro. A gente tem que realmente ter a mulher integrada no serviço policial e é uma ideia da PRF já há algum tempo. Nós tivemos aí a nossa última diretora, que agora fez a transição do cargo recentemente, foi a primeira diretora da PRF e a PRF toda era comandada por uma mulher, a inspetora Maria Alice. E agora aqui o novo inspetor da Polícia Rodoviária em São Paulo é o inspetor Cordelli, é isso? Exatamente, é uma informação fresca, quentinha. Hoje saiu a publicação no Diário Oficial do inspetor Valmir Cordelli. O inspetor Cordelli foi chefe da delegacia PRF em Marília durante algum tempo, lá na rodovia Transbrasiliana. E já há coisa de 1 ano, 2 anos aqui, eu não sei de cabeça, não vou me lembrar, mas ele já era chefe operacional nosso aqui em São Paulo. Coordenava as ações operacionais, é o novo superintendente da PRF em São Paulo, ou seja, é o nosso comandante aqui em São Paulo. Então aproveito também para mandar um grande abraço para o inspetor Cordelli, desejando pleno sucesso, êxito nos desígnios e na condução da nossa Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Para tornar a conversa um pouquinho mais atrativa, né, para os nossos telespectadores, tem algum fato pitoresco que nesses 13 anos de Polícia Rodoviária Federal o senhor já participou ou não? Sempre as coisas foram muito certinhas, muito programadas. A gente fala que não existe, né? A vantagem do serviço policial é que você nunca tem um plantão igual ao outro, né? Então você tem desde serviços em que você tem fatos engraçados, que você dá risada o serviço inteiro, e você tem coisas não tão alegres, você tem momentos tristes, né? Então, dos fatos alegres a gente cita, tem ocorrências bizarras, aquelas coisas que você não consegue, você explica e ninguém entende. Eu vou contar um triste enquanto eu lembro de um alegre aqui. Mas como fato triste, eu vou falar o triste, depois o alegre eu conto depois para a gente terminar mais feliz, né? É quando você tem que dar a notícia da morte de um filho para uma mãe, por exemplo. E isso já me aconteceu algumas vezes. Você imagina você chegar para uma mãe e ter que contar que o filho dela perdeu a vida num acidente, enfim. Não é uma coisa boa de se fazer e a gente não acostuma com isso nunca, né? Eu tive um fato neste mesmo sentido. Eu tinha um primo, Ricardo Gama Barra, ele era cadete do Barro Branco. E ele foi participar de uma operação policial lá em Aparecida, nos festejos de Nossa Senhora da Aparecida. E eles cumpriram lá a missão, o trabalho deles lá do policiamento em volta da Basílica, e estavam retornando para São Paulo, ele, mais 3 amigos, retornaram para São Paulo, apanharam o carro, e ele tinha recém-completado 18 anos, e eles voltaram para São Paulo, pegaram o veículo e iriam passar o feriado no Rio de Janeiro. E na Dutra, na rodovia Presidente Dutra, num dia muito chuvoso, o condutor do veículo ele acabou perdendo a direção do veículo, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um veículo de transporte de carros, conhecido também como Jamanta. E os 4 faleceram. E eu lembro que a notícia chegou primeiro para mim. Eu era tenente da Academia do Barro Branco, instrutor, e iria assumir o serviço para ir assumir o meu plantão policial lá na Basílica. E aí chegou a triste notícia e coube a avisar os meus pais e avisar os pais do Gama Barra, que era o meu primo, e a família, né, toda consternada, um jovem muito bacana. Hoje tenho certeza que ele está lá no Exército do Céu como um anjo, uma estrela guia de todos nós. Isso é realmente muito difícil, né? A gente recebeu, ter que dar a notícia da perda de um ente querido num acidente de trânsito, ou, enfim, numa ocorrência policial. Mas também existem fatos, como você mesmo vai citar para a gente, muito engraçados. Um dia eu estava comandando um bloqueio, agora Blitz da Lei Seca, eu era capitão, ali na Avenida Brasil, em São Paulo.
E era uma sexta-feira, por volta de 23 horas, nós paramos um veículo e era um casal com um Ford Fusion e o casal estava muito alegre, muito irreverente. Eu me apresentei, expliquei que era uma blitz da lei seca e falei, olha, eu vou solicitar que o senhor faça o sopro aqui no etilômetro para que a gente possa verificar tal. Ele falou, policial, eu não quero produzir prova contra mim mesmo. E a esposa, muito alegre, né, chegou e falou assim, não, seu bobo, só para aí que não vai dar nada. Ele já tinha, nessa altura ele já tinha parado o carro, inspetor, tinha parado o carro e os dois já estavam fora do veículo. Eu perguntei, vocês fizeram ingestão de bebida alcoólica? Aí ele disse assim, não, eu só tomei um cálicezinho de licor, a minha mulher é que bebeu mais, né? Eu falei, mas o senhor tomou um cálice de licor faz quanto tempo? Ah, faz mais ou menos 1h30, 2. Eu falei, então... O senhor pode soprar, porque o nível deve ser muito baixo, né? E aí a esposa, que realmente tinha feito ingestão de bebida alcoólica numa maior quantidade, muito, né? Aquela fase de euforia, dizia, não, assopra. Bom, cumprimos o protocolo, esperamos os 15 minutos, como o protocolo do teste tem que ser seguido, ele fez um enxágue bucal com água potável, e quando ele fez o teste, realmente deu, dentro do desvio padrão do equipamento, não constatamos nenhuma falta. Nessa altura, a mulher deu um tapa, né, nos fundilhos do marido e falou, falei para você que não ia dar nada. Aí ela pegou o celular, falou assim, seu guarda, agora podemos tirar uma foto com a equipe toda do bloqueio? Quer dizer, como se fosse um evento social. Esquecendo que ali eram policiais militares que estavam fazendo uma operação para preservar vidas no trânsito, não é? Agora, você lembra de alguma ocorrência assim que possa trazer aos nossos telespectadores alguma lembrança positiva? Me aconteceu uma vez, a gente dá muita notícia ruim, mas às vezes dá notícia boa também, né? Certo. E a gente gosta de dar essa. Eu estava trabalhando no posto, tinha virado à noite trabalhando, e aí no meio da noite atendi um acidente, um rapaz que estava saindo do casamento dele próprio, e foi levar o garçom em casa. O garçom era amigo dele e tudo, ele foi levar o garçom em casa, tinha tomado umas a mais e tudo, mas enfim, ele acabou, voltando para casa, a gente brinca, né? O poste entrou na frente dele e ele bateu no poste voltando para casa depois do seu casamento. A gente fez o socorro do rapaz, acabou nem fazendo o teste de etilômetro, isso era 2005, 2006, a nova lei não estava funcionando, a gente socorreu, encaminhou para o pronto-socorro e depois ele fazia os exames lá. Encaminhei, socorremos, o rapaz estava bom, estava falante, tinha uns arranhões só, mas levamos para ficar em observação no hospital e voltamos para o posto policial. Isso foi umas 3, 4 da manhã. Quando chegou 8 horas da manhã, no horário da rendição da saída, eu já estava trocado para ir embora, para um carro em frente ao posto e desce, parecia um carro de palhaço, porque começou a descer ali, tinha 10 pessoas dentro do carro. E começou a descer gente, o povo desesperado. Pelo amor de Deus, seu guarda, o senhor viu esse homem com a foto na mão, assim, né? A foto do rapaz que eu tinha socorrido. Eu falei, eu conheço esse cara. O senhor viu esse homem aqui, ele fugiu, ele desapareceu, eu não sei onde ele foi parar. Vocês não viram o carro dele, não dá pra rastrear, ele já deve estar no Paraná. Sim. Ele saiu pela Reis. Eu falei assim, esse rapaz, eu tenho uma notícia pra senhora. Ela falou assim, onde foi? Pra onde que ele fugiu? Eu falei assim, olha... Ele sofreu um acidente e está internado no hospital. A noiva falou, graças a Deus. Pensou que ela tinha pensado que ele tinha fugido do casamento. Foi. Então, quer dizer, é melhor ele acidentado lá no hospital do que tendo fugido do casamento. É isso aí. Tem aqui uma pergunta da Carla Sampaio, final do telefone 4249. Qual o principal cuidado que o motorista deve ter ao conduzir um veículo à noite? Muito boa pergunta, por sinal. A primeira coisa é necessário fazer aquela viagem à noite? Não existe um outro horário mais apropriado? Porque o que acontece? Quando você conhece bem a rodovia, isso deixa talvez de ser um problema maior. Mas muita gente vai fazer uma viagem e não tem o menor conhecimento da rodovia e aí resolve fazer isso à noite. Então, a primeira coisa, é necessário fazer essa viagem à noite? Ok, é necessário, ótimo. Ninguém vai deixar de viajar por conta disso. Então, o planejamento é sempre muito importante. Hoje a gente tem meios aí na internet, qualquer site você consegue ver a rota que você vai fazer, você consegue descobrir os postos de abastecimento e de apoio no caminho, deixa o telefone ali, se for uma rodovia concessionada, da rodovia da telefone de serviço da concessionária para se precisar, o estudo da rota. Isso é importante, fazer a viagem com calma,
né, para não ficar parado no meio Isso vale também para de dia, no meio do caminho. É importantíssimo, gasolina, conferir tudo e viajando à noite. Se planejar. Planejamento, é o fundamental, é o planejamento. Nós vamos encerrar esse bloco e vamos deixar uma pergunta aqui no ar que depois o inspetor De Paula vai responder na página do Facebook. É uma pergunta da Vera Silva, final do telefone 8554. O roubo de cargas em rodovias é monitorada pela Polícia Rodoviária Federal? Mas você responde depois pela página nossa do Facebook. Aliás, no Facebook é TV Osasco /PM a Comunidade. O programa PM a Comunidade volta já. Para esse segundo bloco do programa PM a Comunidade, trouxemos para conversar com a gente aqui 2 policiais militares que hoje estão aposentados e que trabalharam no 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, também conhecido como 2 de Ouro, o Sargento Oliveira e o Sargento Adalberto. Os dois hoje organizam e mantêm em funcionamento os grupos de WhatsApp, trocas de informações, conhecido como Grupo de PMESP, PMESP, é isso? É a PMESP. Como é que funciona isso, Oliveira? Os grupos PMESP eles foram criados em 2014 devido a... Existiam comunidades na época, comunidades de Orkut. Com o final do Orkut, o nosso idealizador, o Marcos Vinícius, hoje Mike Steve, teve a ideia de fazer um grupo de Facebook. E depois passou-se para o WhatsApp. Certo. E daí começamos... Em 2014, e hoje nós temos 51 grupos de WhatsApp. 51 grupos de WhatsApp, Adalberto. Exatamente. E agora parece que vocês criaram mais um grupo, agora voltado para a comunidade evangélica, não é isso? Exatamente. O Marcos Vinícius, ele teve essa preocupação nessa parte também, e ele acabou com um dos mais recentes grupos, seria os PMs de Cristo. PMs de Cristo, que completam agora, acho que 20 e poucos anos de existência. Posso estar enganado, mas... acho que são quase 25 anos de serviços aí dedicados à oração, a levar uma palavra de fé e de esperança para os nossos policiais militares. O grupo, esse grupo PMESP, ele não é um grupo oficial da Polícia Militar, ele é informal, é isso? Perfeito. A gente usa o PMESP como uma ferramenta a mais para complementar as informações policiais. Certo. A nossa preocupação quando a pessoa pede auxílio no PMESP é, primeiro, cadastrar a ocorrência, que o principal é estar registrado na Polícia Militar. Aí nós seguimos com os grupos no auxílio, na retransmissão de dados, de informações que possam ajudar dentro daquela ocorrência ou em qualquer tema que envolva a Polícia Militar. Eu estava olhando aqui, né? São acho que 8 grupos de estudos, é isso? Estudos. Esses grupos, o Marcos Vinícius ele disponibiliza matérias para concurso, para cabo, sargento e oficial da Polícia Militar. Certo, ou seja, é um grupo de trocas de informações. Troca de informações, é municiado constantemente com leis, com provas, com questões de português, matemática, questões profissionais, tudo. Certo. E também tem a questão de trânsito. Grupos de trânsito, são 5 grupos de trânsito. O capitão Juliver, que é um especialista em trânsito. Isso, trabalha comigo lá no CPTran. Muito bom. Ele tem esses grupos, informações. O policial lá no interior de Barra Bonita, está com infração lá. Procedimento, ele posta no grupo, rapidamente essa pergunta chega aos grupos de trânsito e rapidamente ele é orientado como proceder na autuação. Certo. Também de ocorrências. Esse é o nosso carro-chefe, né? A gente trabalha muito com ocorrência. Tudo que acontece em São Paulo, de imediato, cai nos grupos PMESP e a gente repassa a todos os grupos. O policial lá do interior fica sabendo o que acontece em São Paulo e vice-versa. Certo. Vocês também fazem informações de ajuda, quer dizer, quando alguém está passando por alguma dificuldade, colocando lá no grupo, vocês ajudam a obter alguma informação, é isso? A nossa maior campanha no grupo de ajuda foi com o filho do Cabo Rocha da Rocan, o Guilherme. Ele precisava de um transplante de coração. O Força Guilherme. O Força Guilherme. Começou com a gente nos grupos e se estendeu, chegando à mídia, chegando à televisão, chegando a tudo. E a gente se sentiu muito orgulhoso desse projeto. Certo. É uma coisa bastante importante. Esses grupos que eles administram não são grupos oficiais da Polícia Militar. São grupos informais de comunicação, de mídias sociais,
E o importante, primeiro, é a qualidade e a confiabilidade da informação. Porque não adianta a gente dizer que isso não existe. Existe, a gente tem que reconhecer que existe e procurar fazer a informação correta chegar para as pessoas tomarem conhecimento. Então, na verdade, o grande objetivo de trazer aqui ao conhecimento público os grupos de WhatsApp que vocês administram é dizer o quê? Que quando a informação ela é passada, utilizada a mídia social, quem retransmitiu passa a ter responsabilidade pela confiabilidade da informação. Não é isso, Oliveira? Essa é a nossa maior preocupação. Nós temos um grupo de ADMs que somos em 15, cada um responsável por um setor. É especialista em um setor. Nós temos um especialista na administração de uma companhia, nós temos aquela pessoa que entende mais de bombeiro, aquele que entende mais de rodoviária, de trânsito. E quando chega informação no grupo ADMs, a nossa primeira preocupação é verificar a procedência e a veracidade da informação. Para que não ocorra nenhum mal entendido, como ocorreu em Santos, que passaram uma informação errada, que uma mulher estava sequestrando crianças e ela foi morta por isso, e a responsabilidade nossa aumenta muito. Nós, ADMs, não passamos nenhuma informação sem antes verificar a procedência e a veracidade, principalmente informações políticas, informações com respeito a pessoas importantes na mídia social. Certo. O Adalberto, você administra mais quais grupos de WhatsApp? Atualmente eu estou com um grupo de ocorrências, que é o PMESP 5, e eu sou um dos administradores do PM de Cristo, PMESP. Né? Cabe salientar que o PM de Cristo, PMESP, ele foi criado recentemente. Ele tem a sua vertente também com o PMs de Cristo, inclusive nós temos também PMs de Cristo no grupo também. Certo, então, você faz parte do PMs de Cristo? Eu sou um dos administradores. Certo. Faço parte dele. Hoje, quantas pessoas integram esses grupos de comunicação de vocês? Os grupos PMESP hoje giram em torno de 9.000 policiais militares que acompanham os grupos PMESP. Ou seja, o tempo inteiro vocês estão conectados com as mídias sociais? O máximo possível. No caso do Adalberto e o meu, que nós somos reformados, a gente dispõe um pouco mais de tempo para poder auxiliar aqueles que estão de serviço. Hoje, quantas pessoas são usadas para administrar esses grupos de WhatsApp? Mais ou menos. Nós somos em 15 administradores, então os 15 administradores são encarregados de fazer exatamente isso que o senhor disse. Nós recebemos a notícia, nós filtramos ela nesse grupo de administradores e depois retransmitimos. Ou seja, nós temos 51 grupos para 15 administradores, que é maior que um batalhão. Ou seja, é quase que uma agência de publicidade. Em prol da Polícia Militar. Como é que vocês são remunerados, não? Não, tudo isso é feito voluntariado. A gente faz por amor e por paixão e por se sentir útil ainda à Polícia Militar, mesmo depois de reformados. Tem alguma coisa, assim, alguma coisa, sem citar nomes, alguma coisa pitoresca que já tenha caído nos grupos de WhatsApp para vocês, não? O caso que mais chamou a atenção realmente foi a campanha do Força Guilherme, né? Tinha muita gente envolvida. Vários policiais se empenharam em procurar artistas e jogadores de futebol para dar uma palavra de força ao Guilherme. No caso dele, só para as pessoas poderem rememorar, ele estava buscando que tipo de auxílio? O Cabo Rocha, que era o pai do Guilherme. Começou realmente com o Cabo Rocha. Ele pediu... O filho dele estava debilitado psicologicamente devido à cirurgia que precisava de um transplante de coração. Ele, como pai emocionado, pediu essa ajuda. Certo. E aí começou com ele o vídeo, ele pediu para as pessoas que pudessem fazer um vídeo para levantar o astral do Guilherme. E a campanha se alastrou, e chegou ao ponto que deu. Hoje ele está muito feliz. O menino fez a cirurgia, hoje é uma criança normal. Tá, ou seja, está plenamente reabilitado. Plenamente. E o mais interessante foi que no final da campanha, estava arrecadando dinheiro para uma possível compra de uma cirurgia do coração, né? O dinheiro todinho, o Cabo Rocha repassou tudo para uma nova campanha da Isa, que é filha também de um casal de policiais militares da região do Alto Tietê. Eu acho tão importante, né, a gente poder reverberar essas coisas que são tão boas, porque as ferramentas tecnológicas, né, o uso da tecnologia, eles devem servir para melhorar a vida das pessoas, né? E hoje a gente percebe, às vezes, um uso até indevido. Tem aqui o Yuri Novaes, pelo Facebook, está dando uma boa tarde aqui. Gostaria de saber com quantos anos pode prestar o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. A faixa etária da idade e se é a mesma que a Polícia Militar. A gente vai repassar aqui para o inspetor De Paula, não é? E também perguntando, aqui em relação ao nosso primeiro bloco, né, qual que é a previsão para o concurso.
no caso da Polícia Rodoviária Federal e até mesmo da PM. Nós vamos responder essas perguntas pelo Facebook. Eu queria agradecer o Yuri Novaes e o Júnior Moreira, que são os nossos telespectadores. Voltando à questão aqui do uso das mídias sociais, né? As ferramentas tecnológicas, as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, o WhatsApp e tantos outros, né, que existem aplicativos, eles devem ser bem utilizados para melhorar a vida das pessoas, o relacionamento interpessoal. Eu hoje, vindo para o trabalho, eu estava vendo lá um vídeo que recebi pelo WhatsApp de uma profissão que nós estamos muito perto de ver acontecer, que na verdade é o condutor do usuário do WhatsApp, porque hoje as pessoas ficam o tempo inteiro lá conectadas no seu smartphone, né? Que elas ficam lá o tempo inteiro, mexendo, e às vezes esquecem que estão fazendo uma travessia numa faixa, às vezes esquecem que estão num ponto de ônibus aguardando um ônibus, e tudo vira uma grande oportunidade para tragédia, para desastre. Qual a tua opinião a respeito disso, Oliveira? A minha opinião a respeito disso é que tem que ser feito uso moderado. A gente sonha que as pessoas um dia aprendam a usar para o bem essa ferramenta. Ela é muito útil. Ela já salvou vidas, ela serve de exemplos em outros locais. Existe uma prefeitura do município de Poá. Eles têm um grupo de WhatsApp baseado no grupo PEMESP, em que há uma interação entre a Guarda Civil, a Polícia Militar e a comunidade. Vira e mexe, eles conseguem flagrantes, prisões, através do bom uso da ferramenta. A sua opinião, Adalberto? Exatamente, é igual do colega Oliveira, né? Que é uma ótima ferramenta, quanto mais moderno, melhor. Porém, as pessoas têm que fazer o uso moderado disso daí, exatamente como o senhor disse, tem que tomar cuidado do local em que se usa e a maneira que se usa, porque, inclusive no grupo nós temos administradores, muitas vezes cai o que nós chamamos de boato. Isso se torna um viral terrível na rede, né? Às vezes a pessoa chega a entrar em pânico por causa disso aí, às vezes a gente tem que acalmar a pessoa, inclusive até policiais militares, que às vezes eles entram em pânico por causa de um boato desse. E aí nós temos também o próprio Oliveira, ele faz parte de um grupo também só para desmentir boato. Então, ou seja, tem que fazer o uso responsável das mídias sociais. Exato. Com muita responsabilidade pelo seguinte, já houve casos de em grupo a pessoa falar, eu recebi de um policial, e eu falo, mas nem sempre o policial está certo, a gente vai verificar e vai te passar a informação precisa. O que é muito importante a gente falar a respeito disso, assim, a Polícia Militar tem um programa que utiliza as mídias sociais como o WhatsApp, chamado Vizinhança Solidária. Mas este grupo de WhatsApp, quando existe, ele é oficial, ele é restrito àquela companhia de policiamento da Polícia Militar, onde os membros do CONSEG são cadastrados e as pessoas que fazem parte do grupo da mídia social, do WhatsApp, todos eles estão cadastrados, de tal sorte que quando alguém posta alguma coisa ali que tem que ser averiguado, mandar uma viatura aí verificar tal, a pessoa passa também a responder pela veiculação da informação. Mas vamos dizer assim, é um programa social da Polícia Militar chamado Vizinhança Solidária, que não se confunde com os grupos que vocês administram. Não, de forma alguma. Mas a gente também queria aqui agradecer, porque tantas boas coisas nós também fazemos chegar para as pessoas através dos grupos de vocês. Então também o nosso agradecimento, porque vocês também se transformam em grandes agentes, propagadores aí de informações importantes para as pessoas que participam dos grupos. Parabéns aí pela iniciativa. A gente agradece de coração. A nossa ideia é sempre ajudar as pessoas, sempre. É isso aí. O nosso programa vai encerrando o segundo bloco e no próximo bloco nós teremos o nosso bloco semanal PM Informa com o Tenente Farina e também conversaremos com policiais da 4ª Companhia do 20º Batalhão que pegaram uma ocorrência bastante importante aí de combate ao tráfico de entorpecentes, mas nós queremos falar a você sobre o cotidiano da vida das pessoas, o trabalho da Polícia Militar e da comunidade. O programa volta já. Você acompanha agora a prisão de criminosos dentro do mar.
após o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, irradiar a rede rádio que 2 indivíduos de bicicletas tinham acabado de praticar roubo a um grupo de jovens pelo emissário submarino na cidade de Santos e que ambos estariam se evadindo pela areia da praia, sentido São Vicente. Os policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que estavam em patrulhamento pela região, de imediato se deslocaram para o local. De posse das informações, a equipe, ao chegar às proximidades do acontecido, avistou os suspeitos com as características apontadas se evadindo pela areia da praia e, de pronto, se dirigiram a eles a fim de abordá-los. Os infratores, ao perceberem que seriam abordados, entraram no mar. Porém, a equipe de policiais, sem hesitar, também entrou no mar e alcançou os 2 menores infratores para serem abordados com o apoio de outras equipes. Na busca pessoal e em varredura pelas imediações, foi localizada uma carteira de uma das vítimas. Indagado, os adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, confessaram o roubo e informaram ainda que tinham jogado o celular e um simulacro de arma de fogo dentro do mar. Os objetos esses, que foram também localizados pela equipe, foram entregues à vítima, que reconheceu os menores como autores do roubo, ficando os 2 à disposição da justiça. Todos os pertences foram devolvidos às vítimas. Policiais militares da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, por volta das 17 horas, prenderam um traficante transportando drogas em uma mochila no município de Brodowski. Durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas, policiais do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, pela base operacional, abordaram um ônibus da empresa Gontijo com itinerário de Campinas a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Durante a busca pessoal aos passageiros, a equipe encontrou na mochila de um deles 2 pacotes de drogas. Era pasta base de cocaína, embrulhado em plástico filme, pesando 2 quilos da droga. Durante patrulhamento pela rua Monte Real, bairro Americanópolis, na região do Jabaquara, em São Paulo, policiais militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistaram um veículo todo aberto estacionado em frente a uma residência. Isso levantou suspeitas à equipe. Ao fazer a varredura no local, a equipe de policiais foi recebida a tiros por um indivíduo que, ao ver a viatura, tentou se evadir pelos fundos da residência. Os policiais adentraram a residência e, em busca domiciliar, detiveram 3 indivíduos que estavam tentando fugir também pelos fundos. Na residência foram localizados uma grande quantia de drogas e materiais para o refino e preparo e embalagem da droga. Um criminoso tentou comprar a liberdade dos 3 outros criminosos presos, porém foi preso por corrupção. Ao todo foi apreendido mais de 3 quilos de crack, 15 mil reais em espécie e 3 menores infratores foram detidos, além de um homem preso por corrupção. Durante apoio ao Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1, região central da capital de São Paulo, para reforçar a segurança da parada LGBT 2017, a equipe de policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizava patrulhamento tático pela rua São Carlos do Pinhal, quando avistaram um indivíduo que demonstrou atitude suspeita. Ele foi abordado imediatamente e submetido à busca pessoal. Em sua posse, foi localizado na cintura um revólver calibre 38 sem marca e sem numeração, com 5 munições intactas. O criminoso foi preso para a segurança do evento. Sempre atuante em grandes eventos em todo o estado de São Paulo, a Polícia Militar esteve mais uma vez presente para garantir a ordem e a segurança dos participantes, independentemente de raça, credo, cor, gênero, na 21ª Parada do Orgulho LGBT, evento de grande adesão na capital paulista.
Antes mesmo que o público chegasse à Avenida Paulista, um grande contingente composto por centenas de policiais militares estavam a postos, distribuídos em diferentes modalidades de policiamento em variados pontos estratégicos para garantir a segurança de todos os presentes. Acompanhe pelo vídeo o momento de angústia em que o sargento Tavares, da 1ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, consegue desengasgar uma criança pela base do Jardim Santa Teresa em Budas Artes. Aí. Pronto. Calma. Às vezes até com a própria saliva. Ou arrotando. Não, já voltou, só tá chorando. Então tá bom. Parabéns, sargento Tavares e toda a equipe da base do Jardim Santa Teresa. Vocês são heróis. Muito legal, Farina, esse bloco que mostra belíssimas ocorrências e noticia os principais fatos que aconteceram ao longo de toda a semana. E agora a gente trouxe aqui para conversar e falar um pouquinho mais sobre a vida do policial militar. Aqui 2 policiais militares que trabalham na 4ª Companhia do 20º Batalhão. O soldado Domingues e o soldado Eduardo. Boa tarde, Domingues. Boa tarde, comandante. Somos integrantes aí da 4ª Companhia do 20º Batalhão de Andira, né? Estou na companhia, vai fazer 3 anos, né? Tenho 4 anos como policial militar e a gente tem uma equipe muito boa que trabalha com a gente. Isso. E o Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, comandante. É um prazer estar aqui. Como o Domingos falou, estou lá na companhia há 3 anos. Companhia muito gostosa de trabalhar, equipe muito unida, muito fechada. Vocês têm outros policiais militares na família, não? Tenho, comandante. Estou só eu na família. Ou seja, você é a referência, né, da polícia militar na família. Recentemente vocês tiveram uma participação importante aí, numa ocorrência de prisão aí de tráfico de entorpecente. Conta para as pessoas rapidamente como é que foi a ocorrência. Nós estávamos de serviço, comandante, por volta das... Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salva. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Tiveram uma ocorrência importante recentemente aí, de prisão e carregamento de drogas. Como é que foi isso? Puder relatar para as pessoas rapidamente? Sim, senhor. Nós estávamos de serviço e por volta das 4h30 da manhã, fomos realizar o abastecimento da viatura para passagem de serviço. E nisso que a viatura estava sendo abastecida, um veículo, ao adentrar o pátio para abastecimento, ele fez uma manobra brusca retornando para a rodovia. Né? Diante disso, levantou suspeita do meu parceiro, nós fomos atrás para efetuar a abordagem, ele pegou o sentido Castelo Capital. Né? No momento que der uma ordem de parada com sirenes highlights, eles não pararam, foi iniciado um breve acompanhamento, solicitando apoio via Copom, rede de rádio. Um pouco mais à frente, o veículo foi abordado, né, constatado no seu interior que tinham 3 indivíduos, 2 homens e uma mulher. Né, efetuada a busca pessoal neles, nada de ilícito foi encontrado, mas ao fazer a vistoria veicular, foi encontrada uma grande quantia de entorpecente dentro do veículo, né, aproximadamente 145 quilos de maconha, né, em 175 tablets.
Diante do fato, foi dado voz de prisão aos mesmos, né? Foram conduzidos à delegacia e apresentado... Eles tentaram, inclusive, subornar vocês, não é Sim, isso? senhor comandante. Eles ofereceram a quantia de R$50 mil, né, para a equipe, para que os mesmos fossem liberados junto com a droga, né, que teria destino ao Rio de Janeiro. Certo. E aí, Eduardo, como é que foi para você participar dessa ocorrência? Na hora você não acredita. Você tem que acreditar em toda ocorrência, mas o tanto de droga que tinha ali, você não... Como? Você não consegue muito que acreditar ali. Até cair a ficha, deitar, mandar deitar, algemar, pedir chegar ao apoio. Ou seja, a importância de adotar todos os procedimentos, não é, de segurança, porque você não sabe exatamente com quem você está lidando, não é isso? Você imagina que uma grande quantidade dessa de droga vai ter alguém na escolta, até chegar ao apoio para você dar mais uma acalmada, ficar tranquilo. Que é um momento de tensão na hora ali. Certo. Olha, complicado. também queria aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o Vander Miriam de Oliveira Pires. Parabéns a todos do CPAM 8, melhor unidade em que trabalhei na gloriosa Polícia Militar. Também aqui a Cristiane Jataubá Ziotti, parabéns à ideia desse grupo de WhatsApp de policiais militares, sempre ajudando os policiais militares. Eu queria saber de vocês, não é? Um com 4 anos de polícia, outro com 3 anos de polícia, trabalhando numa cidade como é a cidade de Jandira. Tem uma característica bastante rural, tal. Como é que é para vocês o cotidiano da vida de um policial militar? Bom, comandante, eu ingressei na Polícia Militar porque eu sempre tive esse sonho, né? Tenho uma filha pequena também, ela admira bastante o serviço da Polícia Militar. É muito gratificante, né? A gente poder chegar em casa, ver a família, tudo certinho, ver que ela fica feliz com isso, né? Não tenho parentes na Polícia Militar, né? Sou o único que seguiu essa carreira aí, mas é muito gratificante. Você tem outros irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, mas ele é da área de TI, né? Ele não trabalha em tecnologia da informação. Isso, tecnologia da informação, né? Eu sou o único voltado à área da segurança mesmo. Tem seus pais? Os seus pais são vivos? Sim, tenho. Meus pais são vivos, né? Morei 28 anos com eles, né? Hoje casei, né? E moro eu, minha esposa e minha pequena. Que legal. E você, Eduardo? Eu era do Exército, comandante. Aí fui pegando gosto pela profissão, fiz o concurso, passei. É muito gratificante trabalhar na Polícia Militar, é muito gratificante. Você é o único filho ou tem irmão? Não, tenho eu e minha irmã. Minha irmã também trabalha na área de TI e tem um filho. Namora um bom tempo já e tem um bebê de 7 anos. Minha criancinha. Como é que chama? Igor. Igor, que legal. É importante, né, para você conhecer a vida do policial, não é? Que por trás de uma farda tem um homem, tem uma mulher que defendem a vida dos cidadãos, fizeram um juramento, não é? De trabalhar pela defesa da segurança das pessoas, às vezes com sacrifício da própria vida. Mas também, quando a gente pode trazer aqui policiais para dar uma boa notícia, né, de uma ocorrência, de um atendimento com êxito, isso é realmente bastante gratificante. Eu também queria aproveitar e fazer um convite para todas as pessoas que assistem o programa semanal PM e a Comunidade. No próximo dia 29 de junho, na Praça Charles Miller, às 15 horas, nós teremos ali a minha assunção do Comando de Policiamento de Trânsito. Eu que fui designado pelo Comando da Polícia Militar para assumir o Comando do Policiamento de Trânsito, eu que também queria trazer aqui, dar publicidade a um convite que depois eu vou colocar na página do Facebook para as pessoas que quiserem nos prestigiar. Será na Praça Charles Miller, quinta-feira agora, dia 29 de junho, às 15 horas. Lá faremos a solenidade de passagem e assunção de comando, a inauguração da foto do coronel Claudir Roberto Teixeira de Miranda na Galeria de Eternos Comandantes e depois desencadearemos uma mega operação na capital de São Paulo. E quando eu falo uma mega operação na capital de São Paulo, é uma operação que tem uma finalidade, melhorar a vida das pessoas. Então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 26, e nós repetiremos isso ao longo de todo o mês de julho, junho e julho na capital de São Paulo, policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito estarão nos principais cruzamentos da cidade de São Paulo. Naqueles cruzamentos onde tem registros de ocorrências, seja furto, roubo, eventualmente até atropelamentos, e sempre faremos acompanhar naqueles cruzamentos mais complexos
de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego. É isso aí. Ações integradas entre a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego. Para quê? Para a gente reduzir a acidentalidade, o número de pessoas que morrem no trânsito da cidade de São Paulo. E com isso nós acreditamos que nós vamos melhorar os índices de acidentalidade, de mortalidade no trânsito, vamos melhorar, atingindo aí o objetivo dessa operação que nós estamos desencadeando. Ou seja, trabalhar em benefício das pessoas. É isso que a Polícia Militar faz todos os dias. Também queria encerrar o programa agradecendo a vinda do soldado Domingues e do soldado Eduardo, dando uma demonstração, né, de que o trabalho policial militar, quando ele é bem feito, bem executado, o resultado é sempre positivo. Ou seja, até quando não há prisão, mas há a prevenção, o trabalho está sendo bem executado. E é desta forma que nós encerramos o 90º programa PM e a Comunidade. A semana que vem voltaremos com mais informações. Um grande abraço e uma boa semana. Tchau.